Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro, que trata de doutrina. E estamos no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. E o subitem que estamos agora estudando é o que trata do Código Penal da Vida Futura. Ontem vimos os itens de 1 a 7. Hoje começamos com o item 8 deste Código Penal da Vida Futura. Claro que é segundo o Espiritismo, já que o título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Já vimos aqui a tradição pagã, a tradição católica, não é? Que marcou o início todo do cristianismo, até a chegada do protestantismo, né? Depois daquele cristianismo primitivo, não é? Logo aos tempos de Jesus e dos apóstolos, nós tivemos depois a implementação, a absorção do cristianismo pelo Império Romano e depois, então, a Igreja Católica, né, que continuou com o final do Império Romano, sendo a representação do cristianismo na Terra, única representação, aliás, católico quer dizer universal. Antes disto, haviam mais de 300 igrejas cristãs. Era como hoje em dia, não é? Os neopentecostais que abrem igrejas independentes entre si. Era assim também no cristianismo nascente. Mas aí o imperador Constantino, ele chamou para o Império Romano, acabou com o politeísmo, adotou o cristianismo e, a partir daí, todas as outras foram eliminadas e ficou só a católica, a universal, que quer dizer católico, não é? Sendo assim, o tempo passou, depois os protestantes e outras tantas denominações cristãs, e no século XIX nós temos o Espiritismo, que é cristão, tanto é que a terceira obra da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, por favor, espíritas que não acham, que é um puro achismo, não é? Que o Espiritismo é cristão, tem que rever as 5 obras. Né? Tem que rever. Vejamos então, item 8, diz Kardec, Código Penal da Vida Futura, ok? Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, então toda a menor ação, resultado da imperfeição, vai ter uma consequência. Por quê? Porque o nosso destino é a perfeição. Não absoluta, absoluta só Deus, mas a perfeição de um espírito puro. Sendo assim, a justiça divina, que tem suas leis inscritas em nossa consciência, tem que, para cada ação má, uma única, um único pensamento mau, todos, um ou muitos, têm as suas consequências certas. Não há uma única boa ação também, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito em uma palavra que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Estou me lembrando aqui da história de um pão. A história de um pão é contada por Humberto de Campos, mas não vou me lembrar do livro.
conta a história de Barsabás. Barsabás era um homem mau. Mas um dia, Barsabás, rico e mau, mas deu um pão que estava lhe sobrando para um menino que passava fome. Ele pediu, ele deu. Aquele menino, para Barsabás, aquele pão não foi nada. Mas para aquele menino, aquele pão foi a diferença de um grande sofrimento ou não. Seria um grande momento de fome. E o menino sempre guardou aquele pão no coração, grato. E aquele menino orou para Deus por Barsabás. Pediu a Deus que Deus o abençoasse. Acontece que Barsabás não estava preparado. História de um pão. Procurem, vão achar na internet. Barsabás é a história de um pão. Mas Barsabás não estava preparado para receber aquela bênção. Estava extremamente endurecido e ainda muito comprometido com o mal. Chegou o momento em que Barsabás desencarnou. Foi para regiões de sofrimento, pois ele tinha plantado muito o erro e as ações infelizes na sua vida. Depois de muito tempo, vários anos, Barsabás, cansado de sofrer, pede ajuda a Deus. Assim, os maus conhecem Deus. E quando ele abriu seu coração a Deus, aquela prece que ficou lá no alto, retida como uma estrela, numa teia sutil da misericórdia divina, aquela prece, aquela bênção desceu sobre Barsabás. E ele foi levado, atraído por uma força estranha. E eis que Barsabás foi tomado por um novo corpo, uma nova oportunidade reencarnatória se abria. Aquele espírito, tanto ainda tinha a aprender na seara do bem. E afinal, quem era o pai deste menino? Senão aquele menino que recebeu o pão. Aquele menino que guardava aquele homem endurecido como um benfeitor. Porque aquele homem havia dado a ele a bênção de um pão. E o final da história conta deste menino nos ombros do pai, feliz, uma nova oportunidade reencarnatória, desta vez pobre, com um pai com valores do bem, o valor da educação da família. Quanto pode, muita coisa. Já desde pequeno. Essa é a história de Barsabás, a história de um pão cabe muito bem aqui, não é? Então, olha. Sendo a justiça de Deus infinita, o 8, tem, perdão, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, ou seja, certas. Não há uma única ação boa, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito em uma palavra que seja perdido. Está aí a história de um pão. Mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso.
Lindíssimo, não é? Nono, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência na presente, onde foi feita a falta, será numa existência futura. É justo, não é? Será na seguinte ou ainda nas seguintes, se a pessoa continuar endurecida. Porque todas as existências são solidárias, é o mesmo espírito, é a mesma história que vai sendo costurada através dos séculos. Umas com as outras, essas existências solidárias, todas unidas na sequência, no progresso, no evoluir pouco a pouco, século a século, naquele ser espiritual que é aquela pessoa em questão, aquele espírito imortal em questão. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Resolvi? Quitei-me? Aprendi? Então, vida que segue, né? Novos aprendizados virão à frente. 10º, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações, de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas anteriores. Então, vejamos, aqui é importante destacar algumas coisas. Então, claro que o espírito sofre tanto no espiritual como no corporal. Ele sofre no espiritual, sofre o remorso, sofre a decepção consigo mesmo, se não conseguiu atender aos seus próprios planos antes de reencarnar, fica frustrado consigo mesmo, então já é um sofrimento moral. Mas, quando ele vai reencarnar, ele vai fazer o planejamento reencarnatório e aí vamos ter as expiações referentes às faltas passadas. E só então, realmente, com deixar para trás é isto: reencarnar e enfrentar, reparar. O sofrimento no mundo espiritual é aquele sofrimento moral. Não é simplesmente o remorso. Simplesmente, que não é simplesmente, é bem complexo, né? O arrependimento, a dor de ter magoado irmãos de humanidade, muitas vezes irmãos queridos. E depois reencarna. E aí só superando as provas na carne, aí realmente, aí fica para trás, aí está quitado. Outra coisa é que, ele diz aqui, são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas. As vicissitudes que suportamos, as misérias, isso tem a ver com as expiações. Mas nós podemos pedir provas, situações desafiadoras, mas que não têm esse amargo de queda, ok? Eu gostaria de ter uma prova que me ajudasse a desenvolver a paciência, a calma, e eu não tenho pendências, ou mesmo que tenha, não nesse sentido. Então, são provas. Mas as expiações são esse amargo de ter que repetir uma situação, ok? Por quê? Porque da primeira vez, ou das vezes anteriores, não fomos bem-sucedidos. E ele completa dizendo, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que se experimentam na vida corporal, pode-se avaliar a natureza das faltas cometidas em uma precedente, em uma existência anterior, e das imperfeições que lhes são causa. Pela natureza dos sofrimentos, pode-se
avaliar, de julgar, mas julgar no sentido, não é bem a palavra, já que não devemos julgar para não sermos julgados, mas uma avaliação, mesmo que façamos uma avaliação e aquilo ali parece que é o resultado, tá, não sei, são nós encarnados, especulação, principalmente no que se trata da vida do outro, ok? Vamos evitar isso. Está passando por uma prova ou por uma expiação, oremos pela pessoa, oremos por nós também, que passamos pelas nossas provas e expiações. Vamos deixar que Deus é que sabe disso, ok? Então, só para destacar, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência. Pode-se, não quer dizer deve-se. Às vezes, as sutilezas das palavras, né? Ok, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Paramos aqui no item 10, ok? Até amanhã. Muita paz a todos.